Muito bem, eu vou trazer uma aula para vocês de muita importância, para todos vocês líderes, para vocês treinadores, para vocês também que nos acompanham, que são graduados, são empresários, são empreendedores. E eu vou passar os tópicos que eu vou conversar com vocês. Não vou conversar todos os tópicos hoje com vocês, porque o tempo que nós temos com a mesa é um tempo curto. Então eu vou trabalhar com vocês vários temas nos próximos encontros da escola. O tema principal é equity. No marketing multinível, quanto vale o seu ID e como aumentar a sua riqueza? A pergunta essencial é quanto vale seu ID? Como você pode aumentar esse valor para transformá-lo em um ativo sólido e rentável? Posso doar meu ID a um downline, como no processo de inventário? Cada empresa de marketing multinível tem as suas regras próprias sobre transferência de ID. Algumas permitem a transferência entre familiares ou dentro da mesma rede, enquanto as outras exigem a aprovação da liderança ou da empresa. Qual documentação nós precisamos para nós fazermos uma transferência de ID ou quando eu for vender a minha empresa ou meu ID? Um acordo de sucessão estabelecendo as responsabilidades do novo líder, ou vou passar esse ID para alguém da família, ou filho, ou um sobrinho, ou posso passar para meu pai, para minha mãe, para o meu irmão? Como que isso funciona? Antes de você transferir o seu ID, é fundamental ter um plano de como se define quem é o sucessor, quem será a pessoa que você vai fazer esta transferência, se essa pessoa está preparada ou não. Vai precisar fazer uma notificação para a rede, transparente. Aí vem depois as regras de como que você faz um trabalho para fazer uma transferência e uma venda de ID. Fatores que determinam o valor de ID. Aí vem bastante detalhes. O tamanho, quantos graduados tem, quantos anos você tem, quantos clientes você já tem na carteira. Capacidade de crescimento do seu ID. Fortaleça a sua liderança como ID e também os seus online. Como aumentar o faturamento desse ID? Nós vamos discutir também quais são os problemas que nós encontramos. Vamos traçar uma estratégia de processo sucessório dentro de cada ID, de cada um de vocês que estão hoje se graduando e construindo essa grande empresa. E nós vamos aprofundar cada detalhe, então, nessa aula de hoje e nas aulas seguintes. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito do equity. Está diretamente ligada ao valor do seu negócio dentro do marketing multinível. No mundo corporativo, equity representa a participação acionária de um investidor em uma empresa. No multinível, o seu ID equivale à sua empresa, sua carteira de clientes, sua rede de distribuidores. Isso significa que seu ID possui valor de mercado. Esse valor pode crescer ou se desvalorizar, dependendo das estratégias que você adota. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês na prática. Alguns IDs de vocês, vou direcionar para algumas pessoas, e vocês também, que hoje são convidados, estão entrando para o negócio aqui em Copato, já preste atenção com o que você pode fazer no futuro, principalmente vocês jovens, que
que você precisa planejar. Porque quando você tem um ID dentro da Kenkopato, você tem um patrimônio, e um patrimônio de muito valor. Aqui nós temos o grupo Kenkopato Photon. Dentro das empresas do grupo Kenkopato, nós temos hoje os conselheiros, que você já conhece bem, que hoje está nos conselhos, eu e o Renato, e nós temos os diretores da fábrica e os gestores, que dão apoio a toda a estrutura dos IDs, são os empresários do grupo Kenkopato. Aqui nós temos um dos líderes do grupo Kenkopato. Aqui nós temos um outro grupo, cabeça de rede. Aqui mais um. Aqui um outro. E aqui mais um. Nesse primeiro grupo, nós vamos trabalhar aqui com um ID que está há muito tempo com nós, que é Longa Vida. E um outro ID aqui, que é do Seiji Sakamoto. Eu vou citar alguns nomes aqui, verifica para mim se vocês estão presentes aqui na sala hoje. Então, abaixo do ID Seiji Sakamoto, nós temos aqui o Djalma. Djalma está abaixo do Simonei, é isso? É isso? Hã? Tá. Simonei, depois Djalma, é isso? Tem mais alguém que está aqui que está abaixo do Djalma? Fala os nomes para mim. Quem? Juraci. Quem mais? Simone está abaixo de quem? Eu sou outro braço do Simonei. Simonei? Aí coloca a família Steel ali. Tá aqui. Família Steel tá aqui, né? Família Steel está abaixo do? Ali, essa perna que você acabou de desenhar. É a família Steel e daí sou eu. Aqui está a família Steel e aqui a Simone. Tá. Tem mais alguém que está aqui na rede 6? Tá? Aí tem a turma que é convidada do Rafael. Simone tem o do Rafael. Do Rafael, sim. Essa aqui ajuda a maior. Abaixo do Simone está direto o Rafael? Outra lateralidade. Tem a maior número de gerações aqui dentro. Tá, pera um pouquinho só. Aqui está o Rafael. Tá? E a esposa dele é a Jaqueline, né? Tá. Aí os filhos vão acompanhar a minha linha de raciocínio aqui, tá? E nós temos lá o Laertes. Laertes está direto, né, Seide? Lateral do Seide, né? Ele é um... Ali onde está o S do Simonei, tá vendo? Do lado dele pode colocar. Aqui, que é o Laertes, né? Isso. Tá, aqui está o Laertes. Aqui tá bom, já dá para gente trabalhar bem, tá? Maria de França. Maria de França está aqui, né? Maria de França. Tem alguém que está abaixo de você aqui, Maria de França? Está aqui na sala? Sim, Roberto. Roberto. Roberto, tem mais alguém, não? Aqui na sala? Não, né? Antônio Alves. Alguém abaixo do Antônio Alves? Direto. Dalmi Pacheco. Hã? Dalmi. Pacheco. Dalmi Pacheco. Quem mais? Davi. Só que lateral dele. Aqui? Não, Davi tá direto também. Isso, é do lado do Almeida. Aí você tem que fazer um bonequinho com ele. Aqui está o Davi. Davi. Tá. Aí tem uma Morinha abaixo do Dalmi Pacheco. Aqui está o Morim. Tá. Rafaela também. Direto. Outra lateral. Aqui? Isso. Quem que é? Rafaela. Rafaela. O que mais nós temos aqui que tá o Carlos Henrique, Carlos e Sabrina.
Quem que está aqui, Carlos, com você hoje? João Paulo Silêncio. Aqui está o JP. Abaixo do JP, quem está? Está o Sato. Abaixo do Sato tem alguém? Tem. Yudi. Quem mais? Alessandro. Tá na lateral, né? Isso. Tá. Alessandra. Mais? Que tá aqui? Tem um álbum também. Tá aqui é só. Agora vai Só. pro Carlos de volta. Direto pro Carlos. E o Carlos? Áureo. Aí abaixo tá a Cris. Cris. Só, né, Auro? Tá. Aí outra Tá. lateral do Carlos tá o Cleiton também. Ah, o Cleito tá aqui, né? E o Inamura tá abaixo do JP. JP. Direto? Direto. Outra perna aí. É isso. Inamura. Tem mais alguma cabeça de rede que tá aqui? Nossa? Não, né? Kyodai, Cátia Gladys. Tá. Aqui tá o Kyodai. Kátia e Gledson. Tem a Lourdinha da rede do Seite também. Ela tá abaixo de onde aqui? Uma outra perna que é a Ana Lúcia. Direto do Seide? Ana Lúcia é direto do Seite. Tá. Ana Lúcia. Muito bem. Aí tem o pessoal que tá de visita aqui, que é abaixo da Jaqueline. Aí os visitantes eu vou segurar, vou trabalhar mais aqui nos que estão graduados. Quando nós falamos de equity, é quanto vale esta organização. Então, que é o seu ID. A Longa Vida, ela já fez um processo sucessório. Então, ela tem um ID que é de CNPJ. Um ponto que eu quero que vocês parem para pensar muito. Todos vocês que já estão aqui, comece a pensar em ter o seu CNPJ. Porque vocês precisam preparar o seu negócio como empreendedor e empresário. E você no Brasil ou qualquer lugar do mundo, você tem um negócio que você tem que saber aproveitar as oportunidades que você tem, que o governo te dá na área tributária. Vou dar alguns exemplos. No meu relacionamento de amigos, nos últimos 2 anos, veio a falecer alguns amigos meus que não pensaram no processo sucessório e nem fizeram inventário. Simplesmente morreu. Vocês não sabem a confusão que está. Alguns exemplos. Tem patrimônio de 5 milhões. Um deles tem 5 milhões, não, 15 milhões. Aí os herdeiros, para fazer, tem o processo, já foi feito o processo de inventário, só que quando foram analisar, não fizeram inventário no nome deles. Quando foi fazer, não tem dinheiro para fazer inventário. 15 milhões. Tem um de 15, tem um de 10 e tem um de 5. Meus amigos. Os herdeiros não têm dinheiro para fazer, para tomar posse do patrimônio. Vocês acreditam nisso? Aí eu perguntei para eles, o que vocês vão fazer? Ah, deixa correr. Aí um deles deixou correr. Já não tinha feito o inventário que veio do pai e da mãe dele. E ele também não fez o dele. Eu falei, e agora o que você vai fazer? Ele falou, deixa correr. E vocês, com o seu ID e os seus patrimônios, vão chegar lá. Não tem como, vocês vão ser milionários. Vocês precisam se preparar para isso. Por isso que eu quero conversar um pouco na profundidade com cada um de vocês, porque eu tenho certeza que muitos de vocês não têm conhecimento sobre isso. Você quer ver uma pergunta simples? Conversa com o teu filho e fala assim, ó, você sabe o que vocês querem fazer comigo quando eu morrer? Primeiro que ninguém quer conversar sobre isso. Prepara antes, tá? Fala, olha, pessoal, é o seguinte, nós precisamos ter uma conversa séria. Não vai fazer uma conversa dessa ali passando ali na cozinha, fazendo nada disso. Marca um dia um almoço, almoça com calma,
Falou, agora quero que você reserve aí 1 hora, eu quero bater um papo com vocês. É sobre a vida. Um dia a minha vela, como vida, ela vai diminuir, não vai? Ela vai se apagar. Eu quero conversar sobre isso com vocês. É uma maneira de você já começar a aproximar os filhos, aqueles que já são casados, né? Nora, genro, alguns já têm até netos com uma certa idade que já dá para entender. Falar, minha vela vai apagar. Eu quero saber de vocês, o que vocês sabem que eu tenho vontade de fazer? Primeiro, onde eu vou, quero que vocês me enterrem, qual que é a minha vontade se vocês, eu vou ser cremado, certo? E o principal, o que vocês pensam em fazer com o patrimônio que eu vou deixar para vocês? Tem filhos que nem sabem o tamanho do patrimônio que o pai tem, nem sabe se tem. Então, esta é a primeira item que eu já vou dar como tarefa para vocês, porque eu vou voltar nesse quadro mais... Lembra que eu falei para vocês? Não vai dar para a gente terminar essa aula hoje. Porque vocês precisam pensar como empresários. Eu vou pegar aqui como exemplo o Seiji Sakamoto, Antônio Alves, Carlos Henrique, Maria de França e outro aqui da Kyodai. Todos vocês já têm patrimônios, e alguns milhões. Eu sei disso, porque eu conheço a maioria da vida de vocês. Mas e o processo sucessório? Será que já está bem feito? E para vocês refletir e pensar, o Carlos e o Seiji, agora eu vou voltar para vocês dois. Vocês dois estão recebendo já um bônus bem recheado, né? Não vamos precisar entrar em números aqui. Mas está recebendo uma quantidade razoável, bem. Agora, o que vocês vão fazer com o seu ID? Certo? Se acontecer um acidente e vocês viram a falecer. E o ID? Vai morrer? Ele não vai, o ID está lá, é uma empresa. Agora, quem vai tocar o negócio? Dia 15 do mês que vem já vai cair uma grana preta na conta. Quem que vai pilotar o dinheiro? Para onde que vai? A empresa não vai cortar. Só porque aconteceu, o ID está lá. Por isso a importância de você ter o ID numa empresa. Certo? Comece a pensar nisso. Tem essa tarefa para vocês. Nós vamos voltar a falar bastante com vocês sobre esse tema. Por isso eu já antecipei, enquanto eu não estava gravando, mas agora que está gravando, vocês também que vão assistir essa aula no futuro, essa aula não vai estar ao público, essa é uma aula direcionada, ela vai estar numa área logada, gravada. O Gustavo vai preparar um grupo, chamado Grupo dos Graduados, né, Gustavo? E só os graduados, ouro acima, vai estar nesse grupo. Então, essa é uma das aulas que a gente vai começar a trabalhar dentro desse grupo. Só vocês vão receber. Só vocês podem direcionar esse link para as pessoas que vocês querem que cresçam com vocês. Combinado? Aquela aula que aconteceu dos graduados, lá na viagem dos graduados, vocês observaram que todas elas estavam sendo gravadas no meu telefone? Muitos devem ter perguntado, né? Por que o Kozuka, que é o presidente da empresa, está gravando, né? Porque são aulas muito importantes. Ela não pode nem estar em outros celulares. Sabe por quê? Porque essa é a essência de vocês ficarem milionários. Aqui está o conteúdo onde vocês vão se tornarem milionários. É nesse grupo que ele vai postar. Então eu peço a vocês que estão nesse grupo de graduados, vocês também que estão nos assistindo, não encaminhem esse link para qualquer pessoa. Quando você sentir, você vai ser ouro, está no caminho de ouro, você vai entrar conosco, né, nesse time, tá? Então eu vou te mandar algumas aulas. E não manda todas, manda a primeira, converse com ele, fala, o que você entendeu? Aí chama-se comprometimento. O que eu estou fazendo? Eu vou trazer a minha vida de 42 anos como empresário e eu vou encurtar o caminho de vocês. Os tombos todos que eu tomei, o que eu perdi, eu não quero que vocês passem. É isso que eu vou trazer para vocês, por isso que as aulas vão ser um pouco longas. Vamos lá então, vamos abrir para uma pergunta. Vamos lá.
Nessa geração de baixo do Seide ali, existe mais 16 gerações abaixo. Chega a 16 gerações. Quando chega nessa profundidade de 16 gerações, o que você aconselha? Continuamos trabalhando em profundidade ou paramos de trabalhar em profundidade? Bom, a pergunta do Seide é o seguinte, ele tem uma das maiores redes hoje do Brasil que está em profundidade 16. Né? A pergunta dele é, continuo trabalhando em profundidade ou não? Vou devolver com uma pergunta. Qual o tempo de vida do Seide? Lembra que eu falei? Quantos anos vai durar a empresa? Eu sei. Né? Mas eu pergunto para vocês, quantos anos vai durar a empresa, o ID dele? Isso aí é infinito. Agora, a pergunta que ele fez. Quanto tempo ainda o Seide tem de vida útil para trabalhar na rede? É limitado. Percebe? Então, se ele for trabalhar a profundidade, a 16ª geração, é impossível. Ele não consegue fazer. Aqui vocês têm que assumir a responsabilidade de fazer o treinamento de profundidade. Agora nada impede também, se lá na 16ª está surgindo 17ª pessoa que nenhum das pessoas deles consegue enxergar que é um grande empreendedor, uma grande empreendedora, é um águia, mas ele consegue enxergar. Aí ele fala, tá bom, então eu vou trabalhar com essa pessoa. Ele pode fazer isso. Vocês concordam que aquele 17º lá de baixo pode romper todo mundo e chegar a diamante, passar todos vocês? Sim. Foi o que aconteceu aqui. O Seide chegou à platina. O Tiago, que é da Longa Vida, estava no nosso evento. Ele é o quê? Ouro 5. O sistema de multinível, ele evoluiu tanto que ele não empurra mais as pessoas. Você tem que fazer o seu trabalho. Não tem como. Respondido, Seide? Então, quando está chegando com o Seide, o Seide está chegando numa idade, vocês também, que é a idade que eu cheguei. A gente vai ter que chegar numa idade que a gente vai ter que cuidar do nosso patrimônio e do nosso ativo. Para fechar, pra você entender um pouquinho o cálculo. Nós sabemos que quando chega a ouro 1, ganha quanto de porcentagem de comissão? 1%, certo? Vamos começar por aí, 1%. Quando chega a diamante, não vou nem falar os volumes, você sabe que sobe. Vou trabalhar com 1%. Você aplica no mercado financeiro, você sabe que eu tenho várias aulas, que alguns de vocês já estão dentro dessas aulas, vocês estão chegando agora, os convidados vão conhecer, chama-se Forma da Riqueza em Multinível. É um passo a passo que a gente pega na mão de vocês e ensina vocês como vocês aplicar o dinheiro de vocês na Bolsa de Valores, até chegar a 1 milhão. Você entra para o mercado financeiro, aplica 1 milhão. Sabe quanto você consegue líquidos depois do imposto de renda por mês? Bem trabalhado? Não chega a 1%. 0,9% depois do imposto de renda. É fácil guardar 1 milhão hoje no banco e na aplicação? Perguntando para vocês, é fácil? Não é fácil. É fácil ter 1 milhão trabalhando na rede? É muito fácil. E você recebe 1%. Imagina os platina que está recebendo, não é 1%, né? É o faturamento da rede que está na conta deles. Então, só o multinível dá ao empreendedor de você ficar rico em menos de 5 anos. Milionário. 5 anos é o tempo médio para você começar hoje, sem saber nada de vendas. Não é o Djalma. O Djalma não conhecia nada de multinível, nada de vendas. Conhecia-se as vendas lá do dia a dia, lá que está no agronegócio. Né? Comprar umas cabeças de gado, vender, trabalhar no nicho dele. Agora, para se tornar milionário em 5 anos, só o marketing de rede e o multinível te dá essa oportunidade. Então, esta é o meu desafio, viu, mesa? Para os próximos encontros da escola. Então, eu vou trabalhar essa profundidade com vocês para poder ajudá-los. São esse tipo de pergunta que o Seide fez. É claro que daí vocês, o Carlos Henrique, a Sabrina, vão começar a pensar também o que vocês podem trazer para que eu possa ajudar vocês. Certo?
na parte do equity. Como que o valor do seu ID? A família Sato, que está aqui. Eu sei que vocês não têm só patrimônio do ID. Vocês têm vários outros negócios. Então, a escola ela vai abrir para vocês um leque muito grande de negócios. Seus patrimônios. O que vai ser? Como é que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar os patrimônios? Quanto isso vai custar para vocês? Porque se acontecer alguma coisa com vocês e você não está preparado, a família não tem condições de poder herdar. Não tem. Se ela não estiver preparada, ela não tem condições de herdar. E para finalizar, eu quero também trazer alguns cases da minha vida. Como que eu fiz para me preparar o grupo Kenkopato e preparar a minha... Porque eu tenho meus bens, não tem? Minha vida particular. Como que eu preparei? Como que eu preparei para o Lucas, para o Gustavo? Minha nora, que é a Helene, já assina o sobrenome de Kotsuka. E a Fernanda Ribeiro, que está já namorando há muito tempo com o Lucas. Mas a Fernanda, que está começando a namorar, já começa a entender como é que funciona. E eu posso dormir essa noite e não acordar amanhã. Vocês acham que a Kenkopato vai parar? Não vai. Vocês acham que meus bens patrimoniais que estão hoje, vários bens que estão alugados, recebendo aluguel, ele vai parar? O governo vai chegar lá e vai tomar? Não vai. Simplesmente os dois estão dentro do contrato social. Você vai pegar as senhas do banco, vai ver onde está lá, chama-se senha das senhas, né? Porque você também deve ter isso, né? Que tem as senhas, tem que guardar em algum lugar. São várias senhas. E já tem a senha das senhas. Então é só passar o arquivo de senha e falar, ó, aqui está e vocês tocam. Esse negócio é um negócio muito rentável. Mas você precisa se preparar para ficar rico. E todos vocês, sem sombra de dúvida, vocês vão ficar ricos. Só que vocês precisam se preparar. É essa a minha missão. Pelo menos no ano de 2025 eu devo ter umas 4 ou 5 aulas, Tisbe, que eu vou precisar ainda na escola para passar informações para vocês. Obrigado.